Então. Graças a Deus, Regina, estamos aqui, né? Graças a Deus. Bom, pessoal, mais um domingo aqui com a bênção do Senhor e com a presença do professor, mestre e pastor Sebastião Aragão. Tem sido realmente uma bênção para nós aqui, essas aulas dominicais, né? Então, eu vou sempre entregar esse trabalho, porque, como vocês sabem, tanto a live de oração como isso aqui, para mim, é muito importante. É uma espécie de serviço que eu quero prestar ao Senhor, então, que seja para a honra e glória dele, né? Então, vamos orar aqui, porque aí já o Aragão começa. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o teu santo nome, engrandecemos o único que é digno de honra, glória e louvor. Damos graças, Senhor, pela tua presença, pela presença do teu Filho amado Jesus na nossa vida e pelo Espírito Santo, Senhor, que ele nos deixou como herança para que seja não só o nosso consolador, mas também o nosso instrutor. Pai amado, Pai querido, nós estamos em mais uma live aqui que é dedicada a Ti, Senhor, para que nós possamos ter instrução sobre a Tua palavra, ter uma vela, uma lamparina que nos guie, Senhor, para o conhecimento da Tua palavra, um conhecimento mais profundo. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Aragão, que tem colaborado conosco aqui sempre, aos domingos, né, dando essas palestras, essas aulas para a gente, que tem nos enriquecido muito. Abençoa rique e abundantemente a vida dele, a vida da família dele, especialmente a do Netinho, Pai. Assim como a gente também pede que o Senhor abençoe cada um aqui na audiência, para que todos aqui desfrutem desse conhecimento, em crescimento, né, e maturidade espiritual. E a mim também, Senhor, eu peço bênçãos para mim e para a minha família. Tu bem sabes as minhas necessidades e eu confio na tua provisão. E agradeço, Senhor, especialmente porque essa semana nós tivemos um dia que é muito, muito querido para os cristãos, não é? Que é o Dia de Ação de Graças, e para nós que temos o Senhor como nossa referência, todo dia é dia da gente dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Amém. Amém, amém. Quinta-feira, né, Regina, foi o Dia de Ação de Graça, Thanksgiving, como diz o americano, né? Muito bom, e o Senhor sempre nos abençoa de maneira gloriosa. Como você disse, nós temos muitos motivos para darmos graças ao Senhor. Né? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Salmo 103 diz isso, né? Verdade. E a gente está aqui também. Nós temos que agradecer, porque ele tem sido fiel e constante, né? A fidelidade do Senhor. Espera aí, vou botar aqui o microfone que eu esqueci de botar, para melhorar o áudio. Enfim, sido fiel e constante no nosso socorro, né? É verdade. Eu até acho que a gente agradece muito pouco, mas que o Senhor saiba que a gente agradece de coração, né? Enfim, né? Porque essas aulas estão ficando cada vez melhores. Mais uma vez, eu agradeço a Deus pela tua presença na minha vida, né? Porque é uma oportunidade tanto que a gente tem de ouvir o teu conhecimento, e você, graças a Deus, recebeu um dom do Senhor, que é o dom de nos ensinar, né? Então, o branquinho lá vai participar da nossa live de hoje. Ah, ele está ali, estou vendo ele aqui, atrás de mim. Ali em cima do móvel. Eu aqui. Eu também, Regina, tenho muitos motivos para dar graças a Deus, apesar daquelas coisas que a gente passa na vida, né? Apesar de muitas tribulações, mas sem elas a gente não pode viver, né? São os picos e vales do nosso dia a dia, mas nós temos motivo para dar graças a Deus quando estamos no pico, e também temos motivo para dar graças a Deus quando estamos, vamos dizer assim, passando pelo vale da sombra da morte. Mas quem está no vale, o próximo passo é subir, né? Subir em direção ao Senhor nosso Deus, sempre, sempre. E Ele tem nos sustentado, colocou você também na nossa vida, na minha e da Rosa também, e nós somos gratos a Ele, por você, pelo Marco Aurélio, por tua família que eu ainda não conheço, e também pela família que Ele me deu. O Senhor tem sido bom a cada dia e tem sempre sido abençoador em todos os sentidos. Eu sou
sempre dando graças a Deus pelos vários e muitos livramentos de todo dia, né? De todo dia a gente vê isso. E graças a Deus. Vamos só caminhar de graça em graça, de fé em fé, e eu vou acrescentar aqui, de vitória em vitória, porque o Senhor está conosco. A vitória é porque Ele está conosco, né? Amém, então, é verdade. Vou te pedir para ler aquele versículozinho de sempre. Apocalipse 1, 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Amém. Amém. Nós já estamos, né, em nosso estudo, né, da palavra de Deus, estamos estudando juntos, nós já estamos nas coisas que acontecerão depois da igreja, depois do arrebatamento da igreja. Então, a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse para João registrar para nós o que estaria mostrando a ele, o que estava mostrando, e ele deixou registrado para que a gente saiba que o nosso futuro não é um futuro de desgraça, não é um futuro de medo, não é um futuro de terror. Embora a gente viva presenciando terror em todos os sentidos, né, na face da terra, mas o futuro que Deus reservou para nós é um futuro maravilhoso. A Bíblia fala claramente, nós vamos ver aí, que ele foi preparar lugar. Você já leu nas lives de oração pessoal o Novo Testamento todinho, e todo mundo se lembra do que ele disse em João 14, logo no verso 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele diz, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando tiver preparado o lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí a gente vai lendo, vai estudando o Apocalipse, aí a gente chega lá no final do Apocalipse, quando João vê a nova Jerusalém descida do céu. Por que ela não desceu ainda? Porque as casas, vamos dizer assim, as muitas moradas não estão ainda prontas. Eu me lembro até, Regina, de um irmão que eu batizei, já faz tempo isso, não sei se ele ainda é vivo, porque ele morava no Rio de Janeiro, faz tempo, uns 15 anos ou mais, eu batizei o irmão Geraldo, e ele tinha 82 anos de idade. E ele entrou, ficou firme na igreja, ele era firme na igreja e a esposa dele era do candomblé. Olha só que coisa interessante, né? Duas pessoas de religiões totalmente diferentes dentro da mesma casa. E ela nunca quis vir para Jesus, não, mas também não atrapalhava ele bem, só que depois que ele veio para Jesus, ele falou para mim assim, pastor, agora eu quero pedir uma coisa, mas eu tenho pedido uma coisa ao senhor, mas ele não tem me atendido, eu quero que o senhor me ajude, que eu quero que ele me atenda. O que o senhor quer, irmão Geraldo? Eu quero morrer, eu quero que ele me leve para o céu, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Aí eu falei, não, irmão Geraldo, vamos esperar o tempo de Jesus. Ele, não, mas o tempo já passou e tudo. Aí falou. Acabou que a esposa dele foi embora primeiro que ele tinha 82, ela tinha 50. Meu Deus do céu, depois ele quis viver bastante tempo, não? Nada, aí ele ficou, aí chegou para mim, pastor, eu já cansei de pedir, ele não quer me atender, por que ele não me atende, pastor? Aí eu tive que pedir a Deus sabedoria para responder a ele, que eu queria responder de uma maneira, aí me veio, né, a mente, na mesma hora, eu falei, não, meu Geraldo, eu vou lhe explicar, o senhor não foi ainda, Jesus não é que ele não queira lhe atender a oração, é porque ele prometeu que ia preparar lugar para nós lá. E se ele não levou o senhor ainda, é porque ele não concluiu ainda a sua morada. Ele ainda está do meio para frente. Então, quando a sua morada estiver pronta, ele leva o senhor, tá bom? Aí ele entendeu, Regina, e disse, tá bom, é por isso, então vou ficando por aqui. Eu falei, então fica por aqui satisfeito, irmão Geraldo. É muito interessante, né, que quando a gente chega a ler isso na palavra, se a gente confiar mesmo, passa uma tranquilidade tão grande que a gente para de se preocupar com as coisas daqui. Sim, não é? Sim. Não há motivo, né, Regina, para preocupação. Nossa vida está nas mãos dele. Aí diz lá,
é uma das coisas que é difícil para nós. Por quê? Por que o homem ama tanto a terra, tanta maldade, tanta crueldade, tanta coisa que a gente vê? Mas é por quê? Porque a gente foi feito da terra, nós fomos criados do pó da terra. Então, nós temos raízes profundas nesse planeta, vamos dizer assim. E a gente quer ficar aqui. No entanto, quando a gente pensa em estar com Jesus, quando a gente pensa numa morada celestial, que o poder da vida e o poder da morte estão nas mãos dele, então eu não tenho que me preocupar com um dia e com a hora, eu tenho que ter meus devidos cuidados, né? A gente não vai sentar no meio da BR-116 e ficar orando, pedindo a Jesus para nos livrar dos atropelamentos, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente sabe que só acontecerá algo de qualquer magnitude, quando conosco ou com qualquer um de nós, na hora que ele tiver determinado, seja para quem for, porque ele controla toda a criação. Toda a criação todos na criação têm o seu devido lugar, tem a sua importância, porque, vamos dizer assim, fazemos parte de uma engrenagem só, né? E qualquer peça vamos pensar num carro, qualquer peça, por menor que seja, vai fazer falta, ou vai ter influência, tem a sua influência, tem o seu lugar. Pega um carro aí, tem a coifa, que protege lá a homocinética, né, de uma roda, se ela rasgar, é só um pedaço de borracha, se ela rasgar, a pessoa vai ter problemas de mais tarde com a homocinética e pode quebrar até a roda, já vi rodas de carro sair fora por causa disso. É uma coisa pequena de borracha, quem olha assim nem vai dar muito valor, e não é nem uma peça cara, mas todos nós somos caros no que concerne a fazer parte da obra de Deus, da criação de Deus. E isso faz com que você possa deitar sossegada, não deve se preocupar. Olha que coisa bonita. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Amém. Ele não disse que a gente não vai ter um resfriado, uma gripe, ele não disse isso, mas veja só, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda na época, né? Mas a tua tenda, Salmo 91. E aí o que acontece? Sim. A gente tem que saber que nós ficamos doentes, nós não podemos, às vezes, pensar ou querer achar que Deus se enganou, não. Por exemplo, Spurgeon, não, o pessoal chama de Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, ele morreu com 56 anos, se não me engano, novo ainda. E ele teve problemas de saúde a vida inteira, né? Sim, morreu cedo, com 50 e poucos anos. Já John Wesley, o pregador da Inglaterra, ele com 90 anos, 92 anos, está escrito que ele corria ainda 10 quilômetros por dia, com 92 anos, e era pregador, quem eu diria que na época dele, ele ganhou, entre aspas, a Inglaterra todinha para Jesus, entendeu? Ele era pequenininho que nem eu e tudo, mas era um gigante espiritual. A gente vê que tanto um quanto o outro serviam ao Senhor de todo o coração, deixaram coisas escritas para nós, que até hoje a gente sente a presença de Deus quando lê. E temos lá Jonathan Edwards, que também morreu cedo, e até hoje a gente tem que, tem que prestar bem atenção para entender o que Jonathan Edwards escreveu nos seus ensinos, porque ele usa uma linguagem muito apurada, entendeu? Uma linguagem... Muito. Eu tenho um devocional dele, é difícil, às vezes, você entender. É muito erudito. Isso, muito erudito. De todos esses que a gente costuma chamar de heróis da fé, porque tem os heróis da fé lá de Hebreus, capítulo 11. Mas eu estou me referindo, tem um livro atual que se chama Heróis da Fé, foi editado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aí vem trazendo a vida de cada um deles em poucas páginas, é lógico. E entre os heróis da fé, vamos dizer assim, mais da atualidade, a gente vê que Deus usou com cada um de uma forma diferente. Cada um tem um chamado diferente, tem um dom, como você fala. Não adianta você botar para ensinar uma pessoa que não tem aquele dom. Eu conheço um pastor do Rio de Janeiro, ainda é pastor, que eu que levantei aquela igreja, lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, não vou dizer o nome aqui, porque ele pode até nem gostar, né? Eu comecei do zero, do alicerce, até o último tijolo
construir a igreja. Quando a igreja estava cheia, eu chamei aquele pastor e passei a igreja para ele, dei para ele a igreja. Dei entre aspas, tá? Porque a igreja é do Senhor. Eu tinha outras coisas para realizar para o Senhor e tinha que deixar alguém lá. E esse pastor, ele era muito bom, sabia muito, Regina. Ele sabia muito, sabe muito, eu posso dizer assim, porque ele ainda é vivo. Mas ele não consegue passar o que ele sabe, entendeu? Então, quer dizer, ele não foi chamado para ser mestre, embora ele saiba para ele. Eu conversando, você vê a erudição do pastor, mas ele não consegue, na hora de transmitir, ele não consegue, você fica meio perdido. A não ser que ele tenha que procurar um povo exatamente para ouvir o que ele tem a falar do jeito que ele quer e entender, mas, na verdade, não. Na verdade, ele não consegue, ele tem dificuldade. Já tem outros que a coisa sai naturalmente, aí eu diria, e ele, Jesus, chamou uns para mestres, uns, não todos. É por isso que tem muita gente que se enrola, porque se ele não tem aquele chamado, ele deveria tentar descobrir qual é o chamado dele para que Deus possa usá-lo da maneira melhor possível. Na verdade, é a comunicação, né? É o dom da comunicação. A gente até aprende, eu sei que a gente está aqui para falar do Apocalipse e tudo mais, mas você nos passa de uma forma muito clara, muito direta, que eu fico aqui na minha cabeça sempre, né? Todo mundo vê, eu fico aqui juntando peças de um quebra-cabeça. É mais ou menos assim. Uhum. Quebra-cabeça é um negócio que eu gosto de fazer. E aí eu fico pensando, quando você falou nisso agora, na questão do dom. Eu fui treinada para fazer com que as pessoas entendessem a notícia de primeira, porque eu escolhi trabalhar em televisão como repórter. Então, antigamente, você não tinha vamos ver de novo aqui, né? O controle para voltar. Passava e a pessoa tinha que pegar a informação de prima, como a gente diz, né? Na gíria jornalística. Então, eu fui treinada para fazer um texto muito claro, direto, objetivo. E quando a pessoa tem o dom de ensinar, é porque ela consegue fazer dessa forma, clara, sim, direta e objetiva. Graças a Deus, você tem conseguido fazer isso com a gente aqui. Graças a Deus mesmo. E eu reconheço, Regina, Deus dá os dons. Você vê, lembra daquele ditador do Bigodinho? Sim. Aquele ditador da Alemanha? Ele tinha um dom inegável, o da oratória. Quando ele falava, ele colocava o país dele para tremer. O que fez com que ele atingisse o nível que ele atingiu foi o dom da oratória. Pena que ele usou para fins malignos, vamos dizer assim, né? Mas se aquele homem tivesse se tornado um pregador da palavra de Deus, ele teria levado massas e massas ao Senhor Jesus pelo dom que Deus deu a ele. Cada pessoa recebe realmente o seu dom, né? E a gente só tem que se entregar nas mãos do Senhor e deixar que Deus nos use, não é verdade? Verdade. Nós começamos, Regina, se não me engano, vou pedir para você ler de novo. Eu falei sobre o leão da tribo de Judá, capítulo 5, que nós estamos. Sim. E eu acredito que eu já tenho pedido na última live para você ler, capítulo 5, versos 5 e 6. Está aqui, ó. Então, um dos anciãos me disse, abre aspas, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém, amém. E a gente, embora diga, são os 7 Espíritos de Deus, eu já posso dizer aí que não existem 7 Espíritos Santos. É um Espírito só. Só que quando a Bíblia usa o número 7 significa plenitude. Qualquer coisa em sua totalidade. 6 dias não são uma semana e 8 dias também não são uma semana. 7
é uma semana completa. Sempre se refere, no seu uso bíblico, à plenitude, à totalidade. 7 Espíritos de Deus, os Espíritos de Deus em sua plenitude. Eu um dia tentei descobrir que 7 Espíritos eram esses, aí a gente viu isso, consegui encontrar em Isaías capítulo 11. Né? Vamos ver lá se a minha memória não está me dando uma volta. Isaías a tua memória, cara, é muito difícil. Essa tua memória, eu vou te contar. Eu já estou aqui, o ramo de Jessé, capítulo 11. Qual é o... Olha, já está. Já. Aqui é capítulo assim, 11. Rapaz. Agora eu estou ficando craque. É o verso 2, Regina. Aí você vai falando e eu vou contando. Quer ver? Você vai falando e eu vou contando aqui. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Amém. Olha agora. Pronto, Regina. Peraí, por enquanto só aí. Agora de novo, quer ver? O primeiro que você falou, né? Começa de novo. Olha, eu vou contar. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. 2. O Espírito que traz conselho 2, e poder. 3. O 4. Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. 5, 6, 7. Olha aqui. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, favorece a contagem. Quer ver? Aqui também tem mais um Senhor aqui na próxima. A tua está certinho. Está certinho. Só que o temor do Senhor. Tá. Como é outra versão, a minha aqui vai favorecer a contagem. Olha. Repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. E de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E do temor do Senhor, 7. Os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo repousará sobre Jesus. Ali eu estou falando no futuro agora, porque para Isaías é uma profecia aí. Repousaria sobre Jesus em sua plenitude, os 7 Espíritos de Deus. Então, quis deixar bem claro que não existem 7 Espíritos Santos. É o Espírito em sua plenitude. Nós chegamos a falar alguma coisa, eu falei sobre a redenção, né? Eu falei que para que a redenção fosse concluída, eram necessários que os 7 selos, né, os quais selavam o livro, fossem quebrados, né, os 7 selos. Aí eu falei, inclusive, isso é um ato legal de posse, isso é registrado no capítulo 10º de Apocalipse. Não vamos lá agora, não. E falei que a possessão propriamente dita, possessão de quê? Possessão de quê? Da terra. A terra foi entregue a Adão, tá? E vamos colocar como hoje. Você me dá uma terra, para ela ser minha mesmo, você tem que me dar uma escritura. Essa escritura, devidamente registrada em cartório, vai provar que aquela terra é minha. Enquanto ela estiver em minhas mãos, a terra é minha. Mas ela é minha de... Como é que é? Ela é minha de... Por direito, mas ela legalmente. Não é legalmente minha, porque ela só será legalmente minha quando eu tiver tomado posse. E eu só terei tomado posse quando entrar nela, quando estiver nela. Então, Deus deu a Adão, Deus criou tudo e disse a Adão, olha, tudo isso aí é teu, esse jardim, essas árvores, os animais, domina sobre tudo. Isso tudo te dou. Mas assim que Adão pecou, a posse, a escritura, saiu das mãos de Adão e foi para Satanás. Satanás se tornou, vamos dizer, entre aspas, o dono da terra, o príncipe da terra. Ele continuou sendo até que Jesus tomou dele. O próprio Jesus, lá no Getsemane, ele chega a uma certa hora, ele fala assim para os discípulos, vamos-nos daqui, porque o príncipe deste mundo já vem aí. Até o próprio Jesus reconheceu que estava em mãos dele. Até que chega o momento que Jesus morre na cruz do Calvário, é o início da nossa redenção. Quando ele morre, o corpo de Jesus ficou ali no Calvário, ali no sepulcro. No sepulcro, foi para o sepulcro.
mas Jesus mesmo não estava mais no corpo. O corpo ficou ali. E o próprio Jesus foi lá embaixo. Eu cheguei a comentar isso com vocês na live passada. Inclusive, quando ele subiu, subindo ele ao alto, levou o cativo o cativeiro. Falamos sobre isso também. Então, Jesus entrou lá. Eu cheguei, se eu me lembro, eu cheguei a falar aqui que quem morreu foi o Cordeiro de Deus, mas quem ressuscitou, ele ressuscitou como sacerdote. E com o sangue, ele subiu ao alto, subiu ao céu, e foi purificar o Santo dos Santos Celestial. Né? Lembra que eu aprendi, sim, que eu fiquei impactada e descobri exatamente a razão do sangue de Jesus ter poder. Exato, exato. Foi isso mesmo. Ele pegou, olha, aquele sangue. Quem tiver ficado procurando o sangue ali na areia do Calvário, perdeu tempo, porque o sacerdote Jesus aí, ele pegou, igual o sumo sacerdote da lei fazia, para purificar o santuário, Jesus levou para purificar o santo celestial. No céu. Exatamente. O que existe no céu. Alguém podia perguntar para a gente, Regina, mas, pastor, como é que pode impureza no céu? Sim, os céus foram criados puros, mas foram conspurcados, ou se tornaram imundos, né, ou impuros, vamos dizer assim, por causa do pecado de Lúcifer. O pecado de Lúcifer fez com que o céu fosse impuro, se tornasse impuro. Se não me engano, Jó 15:15 diz isso. Nem os céus são puros aos teus olhos. Vê se é isso mesmo, por favor. De você eu não duvido nada, cara. Tu é muito cabeção. Jó 15:15. Oh, meu Deus do céu. Eu gosto que mostra a cobra, mata a cobra e mostra o pau. Né? Sim, verdade. 15:15. Pois se nem nos seus santos confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos. Nem os céus são puros aos seus olhos. Mas ele criou puros. Só que alguém se deu o trabalho de tornar impuro. E o céu não poderia ficar impuro. Mas quem é que poderia purificar? Olha, o sacerdote Jesus Cristo com o sangue do Cordeiro. O poderoso sangue de Jesus. Então, ele entrou lá, conforme você lembra que você leu isso aí em Hebreus capítulo 9, verso 20 até o 23. Aí no 23 realmente que fala que as próprias coisas celestiais precisavam ser purificadas com sacrifícios superiores aos do Antigo Testamento, que eram sacrifícios de bodes, de ovelhas, de bezerros, tudo assim. Mas para purificar o céu não ia ser com sangue de bode, não ia ser com sangue de ovelha, mas foi o sangue do unigênito Filho de Deus. É o sangue do próprio Deus. Interessante, Regina, que a gente fica meio perdido. Como é que Deus pode ter sangue? A Bíblia diz isso. Aí você diz, peraí, mata a cobra e mostra o pau. Se não me falha a memória, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Vamos ver se fala do sangue de Deus. 28? Deus está movendo, porque ele me fez abrir exatamente na página. Na página. 22. Agora, 28, compelido... 21. Testifiquei. Não, Atos 20... 28. Sim. 28, tá bom. É porque eu cheguei no Atos 20, mas eu entendi que era 21. Deixa eu ver aqui, peraí, tô achando aqui. 28, já achei 27. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com... Até morte a bochecha. Com o seu próprio sangue. Oh, Deus maravilhoso esse. Não é? Com o seu sangue. Isso aí tem duas coisas. Diz que Deus tem sangue. Olha, e Deus tem sangue? Sim, aí prova para todo mundo que Jesus é Deus. Amém. Que Jesus é Deus. O verbo se fez carne. Se o verbo não se fizesse carne, não teria sangue para comprar. E aí está escrito... Ele está dando um conselho aí,
para que tomassem conta direito da igreja, porque a igreja foi comprada com o sangue do próprio Deus. Né? A igreja é de Deus, foi comprada com o sangue do próprio Deus. Então, veja só, você vê como é que o sangue de Jesus tem poder mesmo. Tem mesmo, verdade. As pessoas, às vezes, falam isso como um jargão, mas não é um jargão, Regina. É real, é realidade. Nós falamos aqui... Aragão, deixa eu só... Você falou aí, agora só uma coisa que... Tem um verso aqui que diz o seguinte: por isso vigiem, no próprio 20. Preste atenção no que eu vou dizer e você vai entender já o que eu vou perguntar. É o verso 31. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Ou seja, de uma certa maneira, são os 3 anos que a gente vai penar aí no Apocalipse, ou não, também. Faz referência a Jesus, os 3 anos que ele compartilhou com os... Ou não? Sim, Regina. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que a gente vai ficar 3 anos aqui estudando Apocalipse? Não. Você está falando na vinda dele, depois do arrebatamento. Mais ou menos 3 anos e meio. Mais ou menos 3 anos e meio. Entendeu? Depois que ele arrebatar a igreja, tem 3 anos e meio que o povo chama, o que o povo chama de grande tribulação, sem saber disso. O povo chama de grande tribulação sem saber disso. Porque a grande tribulação, segundo a maioria dos teólogos antigos que não entenderam, eles confundiram a grande tribulação, colocando a grande tribulação na última semana da 70ª semana de Daniel. Tem muita gente que ensina que depois do arrebatamento serão apenas 7 anos. 7 anos é a 70ª semana de Daniel. Só que tem, depois que o Senhor levar a igreja, nós vamos já entrar, por isso que a gente está entrando nos selos aí. Depois que ele levar a igreja que estava cheia do Espírito Santo, a igreja que estava pronta, a igreja que estava esperando, ela vai. Mas e a igreja que não estava esperando? Espera aí. E a igreja que não estava esperando existe? Sim. Eu falei já aqui sobre as 10 virgens, as 10 prudentes. Aliás, as 10 virgens, todas eram virgens, mas a metade era imprudente. As prudentes entraram para as bodas, né? E as imprudentes foram buscar o que era necessário para poder entrar, o azeite. Só que... Quando voltaram já era tarde. O azeite já era tarde. Por quê? Aí eu pergunto, por quê? Porque Deus, já falei até isso aqui, Deus precisa que o evangelho continue sendo pregado, mesmo após o arrebatamento, porque tem muita gente para ser salva, e ele só poderia usar a igreja. Ora, a metade subiu, está nas bodas do Cordeiro, e a outra metade fica presa aqui. Como assim? Ela fica aqui para pregar o evangelho ainda por 3 anos e meio. Para quê? Para que as nações, todas as tribos, povos, línguas e nações ouçam o evangelho de uma maneira como nunca ouviram antes. Até hoje não teve um número de salvos tão grande quanto haverá nessa época. Você se lembra que eu falei assim, eu pedi para você ler, você leu assim, quem são esses que estão vestidos com vestes brancas? Não é? Aí João pergunta para um dos anjos que estava com ele. Aí o anjo que estava guiando, vamos dizer assim, em minhas palavras, João, fala para ele, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Entendeu? São os que vieram da grande tribulação. Então, na grande tribulação tem salvação. E quando a gente fala da 70ª semana de Daniel, que nós vamos estudar também ela aí, os 3 últimos anos e meio não tem salvação. Quanto mais Deus castiga, pior o homem fica. Sabe por quê? Porque até
3 anos e meio depois do arrebatamento, tem misericórdia. Dali em diante não existe mais, é para expurgo, castigo, para colocar as coisas em seus devidos lugares, porque é quando o Senhor se levanta para destruir realmente o anticristo, destruir ele, o seu reino, os seus anjos, os seus seguidores, e para no final da 70ª semana, vindo a batalha do Armagedon, ou seja, o momento em que Israel vai ser destruído, porque você vê, todo mundo hoje está massacrando Israel, se colocando contra Deus. Quem se coloca contra Israel, se coloca contra o Deus de Israel. Isso é bíblico. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quem fica do lado do Hamas está se amaldiçoando, está pedindo para Deus o amaldiçoar, e Deus não brinca. Deus não brinca. Então, o Senhor virá com mão pesada. Pesada. Por quê? Porque Israel é a menina dos olhos do Senhor. Tem gente que confunde, pensa que ele está falando isso da igreja. Ele está falando de Israel. Ninguém deixa outra pessoa colocar o dedo na menina dos seus olhos, e Deus não deixa. Agora, quando vierem os castigos mesmo, Regina, a coisa fica muito feia. Quanto mais castigados, mais o homem blasfema. Interessante que a gente até aprendeu um jargão dizendo assim, quem não vem por amor, vem pela dor. Aí, se pegarmos esses versículos, acho que não. Parece que quanto mais castigo, quanto mais dor, mais blasfêmias vêm. Quer ver uma coisa aqui? Olha só, nós não chegamos lá ainda, não está na hora, tá? Sim. Mas olha aí, abre aí, por favor, Apocalipse 16, se tiver grande diferença da minha versão para a sua, eu leio aqui também. Apocalipse 16. Já estamos aqui. Tá, então vamos ver aqui, ó. Versos... Vamos ler que não custa nada. 17 até o 21. 17 até o 21. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz, que vinha do trono, dizendo, está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem, existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Caramba! Furor da sua ira. Você já pensou a ira furiosa? A ira furiosa. Parece pleonasmo, né? Mas para você ver, Deus está tão irado que ele vem com o máximo. Vai, continua. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Amém. Viu, Regina? Foi terrível, e ao invés deles se arrependerem, eles fizeram o quê? Blasfemaram. E não é só nessa vez aí, não. Há outros momentos que nós vamos ver também. Quanto mais Deus castiga, ao invés deles se arrependerem, mais eles blasfemam contra o Senhor. Então, eu digo, nem sempre a pessoa vem pela dor, não, viu? Às vezes a dor aí era tremenda, a destruição era imensa. Já imaginou a linguagem bíblica? O furor da sua ira. Ou seja, a ira de Deus irada. Ou seja, ela multiplicada a uma potência... A máxima potência. Invisível para nós, entendeu? Então, veja só. Você leu aí sobre... nós chegamos a um momento para a abertura dos selos. Por quê? Como eu estava dizendo, da terra. Eu tenho uma terra, eu quero entrar nela. Eu recebi a escritura original selada. Então, para provar que a terra é minha, eu tenho que
quebrar os selos. Eu tenho que quebrar os selos para quebrar, poder mostrar que realmente é minha. Mas quem está de posse da terra, hoje, da terra, do planeta, terra, é Satanás. E ele é um usurpador. Ele não vai querer sair simplesmente comigo, mostrando para ele a escritura. Ele está ali ilegalmente. Então, ele terá que ser tirado à força. À força. Já acredito que já cheguei a falar algo parecido, pelo menos lá em Castelo. Eu até brinquei que era o MST. Ele é o chefe do MST. Isso, exatamente. Não adianta mostrar para o MST, sai da minha terra, por favor, né? Um cartaz, sai da minha terra, por favor, não adianta. Ah, essa terra é minha, também não adianta. Tem que pegar e tirar à força. É o que vai, exatamente. Todo mundo tem que preparar suas 12, suas 20, esperar preparadinho. Se eles forem com enxada, problema deles, né? Mas o dono da terra tem que se preparar. Não quer sair por bem? Vai sair por mal. Satanás não quer sair por bem? Vai sair por mal. Os exércitos dele não querem sair por bem? Vão sair por mal. Por quê? Porque aquele que vem para abrir os selos para tomar posse da terra, ele não vem brincar, não. Ele veio, primeira vez, como cordeiro. O nome dele de Redentor é o Cordeiro, mas ele vem como leão da tribo de Judá. Agora, veja bem, quando o Senhor Jesus aparecer, talvez eu já tenha tocado nisso rapidinho, e nem tudo eu anoto, e algumas coisas eu anoto aqui. Quando o Senhor Jesus aparecer pela primeira vez perto do trono, lá, cercado de todos os santos de todas as épocas, aqueles anciãos, aqueles 24 anciãos, só para os irmãos lembrarem, representam todos os santos de todas as épocas. Quando Jesus chega, eles estão ao redor do trono de Deus, aí no capítulo 5. E o que acontece? Jesus chega lá como aquele que pagou o preço da redenção. Por isso, João Batista, no caso, ele, quando via Jesus, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro, é o Cordeiro que foi morto. Mas, a fim de redimir o mundo, é preciso muito mais do que o sacrifício. É necessário poder. Por isso que eu disse que tem que usar de força para tirar o usurpador. Satanás, ele tem de ser expulso. Ele por bem, ele não sai. Jesus é muito mais do que um cordeiro agora. Ele também é leão. Ele vem como leão da tribo de Judá. Ele não vem mais como cordeiro de Deus. Ele vem como leão. E quando ele retornar, para quê? Ele vem para quê? Para possuir a terra. Então não vai mais ser chamado de cordeiro, e sim de rei dos reis e senhor dos senhores. Ele agora vem como rei dos reis. Não vem para ser pregado novamente numa cruz, igual eu já vi alguém até ensinar isso. Não, ele não vem para ser sacrificado de novo. Isso tudo é revelado no nome e na descrição de Jesus quando ele aparece perante o trono. Ele aparece lá diante do trono de Deus para quê? A fim de iniciar a obra pela qual ele deu a própria vida. Eu fico abismado, Regina, que Daniel viveu uns 400 séculos, arredondando, tá? Antes de Jesus. Aí veio Jesus, ficou aqui seus 33 anos, para não quero entrar agora em outra coisa. Não foi mais, não, foi menos, por volta de 33 anos, ele ficou aqui. E o que aconteceu nessa época em que ele esteve aqui? Ele veio, fez o que tinha que fazer e retorna. E Jesus, ele ficou, depois da ressurreição, 40 dias, né? 40 dias completos, com seus discípulos, dando suas últimas instruções. Aí, você veja, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, que era grego.
E Lucas, quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lá no verso 6, ele vê Jesus subindo, ele dando as últimas instruções e subindo na presença de... Lucas não escreve isso, não. Eu estou falando que quem escreveu foi Paulo. Lucas escreveu esse fato. Mas o que eu vou dizer agora foi Paulo que disse que quando Jesus subiu ao alto, ele subiu na presença de mais ou menos 500 irmãos. Tinha 500, na presença de 500 pessoas lá, 500 cristãos. E ele subiu. Quando ele subiu, Lucas dizendo no capítulo 1, verso 6, eles olharam para o alto. Aí aparecem 2 anjos e dizem: o que vocês estão olhando para o alto? Porque Jesus subindo, vem uma nuvem e entra por baixo dele. Então eu digo, Jesus foi para o céu numa nuvem. Numa nuvem. Ora, se ele sai, se você sair daqui para o Rio de Janeiro de avião, você vai chegar lá de avião. Se você sair de trem, se houver trem para lá, acredito que não tenha, mas você vai chegar num trem. Se você pegar um ônibus, você vai chegar de ônibus. Se você pegar uma nuvem, você vai chegar numa nuvem. Isso foi Lucas dizendo isso após a vida de Jesus aqui. Todo o tempo que ele passou e após os dias depois da ressurreição. Já Daniel, enquanto Lucas descreve a subida de Jesus numa nuvem, 400 anos antes, Daniel viu a chegada de Jesus nessa nuvem. Se não me falha a memória, eu acho que dessa vez vai falhar, Regina. Não, Daniel, eu acho que, se não me engano, deixa-me ver. Sim, a gente sempre fica em dúvida aí se é o capítulo 7 ou se é o capítulo 10, porque eu amo tanto esses dois que... O sonho de Daniel, os 4 animais, é o 7. Não, não é esse não. Esse daí é o 7. É o 7. A visão do homem vestido de linho está no 10. Peraí. 10. Vi o filho do homem, quer ver? Tá. Não, isso aí é o próprio Jesus. O próprio Jesus. É a chegada dele no céu. Peraí. Não disse para você que agora ia dar uma falhadinha? Não. Se você visto, agora você viu. Vamos ver aqui. Mas é no 10 mesmo. Quando ele chega e vai até os anciãos de dias. Eu acho que é o 7, Regina. Quer ver? Porque aqui no 10 diz assim, naquela ocasião eu passei 3 semanas chorando, não comi nada de saboroso, carne, vinho, nem provei, não usei nenhuma essência aromática. Até se passaram 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, eu estava em pé junto à margem de um grande rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro, puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços... Ele está descrevendo Jesus, mas não é esse aí que eu quero, não. É capítulo 7 mesmo. Mas, de qualquer maneira, né? Sim, somente eu, Daniel, já tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram. Você quer que eu vá para o 7? Eu vou para o 7. No capítulo 7, verso 13. Agora não me engano mais. 13. Mas, de todo modo, ali ele também vê. Ali ele também vê. Também. Ali é quando Daniel estava orando para que Deus revelasse a ele sobre a 70ª semana, tá? Agora eu quero mostrar simplesmente que Jesus subiu numa nuvem e chegou numa nuvem. Eu quero mostrar que Daniel, 400 anos antes, viu a chegada de Jesus antes dele subir. 400 anos antes dele subir, Daniel já viu ele chegando. Capítulo 7, verso 3. Abre aspas. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nossa, eu fico arrepiada. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E o seu reino jamais será destruído. Amém. Tá vendo, Regina? Não adianta, o cristão não precisa ficar com medo de nada, não. O reino dele é eterno, jamais será
destruído. E ele reina hoje através de quem? Da igreja. E veja só, você viu falando aqui, 400 anos antes dele subir, Daniel já viu ele chegando. Esse livro é maravilhoso. Não é incrível isso? Incrível. Daniel, 400 anos antes de Jesus subir, Daniel já viu ele chegando. Daniel é um abençoado, né? Foi um abençoado. Ele era chamado de homem muito amado. O anjo, quando falava com ele, dizia assim, Daniel, homem muito amado. Ah, Daniel, você vê que aonde você leu ainda agora, no capítulo 10, Daniel fala assim, quem teve a visão, vamos falar nós aqui, quem teve a visão foi Daniel, mas quem estava com ele, a visão era tão poderosa que quem estava com ele fugiu sem estar vendo nada, não sabia do que estava acontecendo, então fugiram. Quer dizer que parece que aquela unção, aquele poder todo passou por Daniel e atingiu os outros para que eles saíssem de perto, né? Ficou arrepiada, caramba! Entendeu aí? Né? A palavra é um negócio assim... sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto assim, sempre assim, como se alguém botasse um desfibrilador no meu peito. Pá! Cada vez que a gente aprende uma coisa, é um impacto tremendo e que, na verdade, não é de susto, não é de medo, é de maravilha. A gente fica maravilhado, é a palavra que ele usava. É a palavra. A gente fica maravilhado com isso. Como é que tem que dar valor à palavra, meu Deus do céu? Alguém fala assim, como você mesmo já comentou, mas a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas olha só, o livro de Daniel por Daniel, o livro lá de Atos dos Apóstolos por Lucas. Olha a ligação entre homem e homem, 400 anos de diferença da vida de um para a vida de outro, de intervalo de tempo muito grande. Como é que um falou o começo e o outro falou o fim? Ou seja, como é que um falou da subida, da partida, e o outro falou da chegada? Não é? Daniel estava lá, ó, está aqui, ó, Daniel, arrived. Ao invés de ser partido, olha que coisa interessante realmente aí. A Bíblia não se contradiz nunca. Então, Jesus, ele vem para reinar sobre a terra. Ele veio para nos tornar reis e sacerdotes. Está aí no capítulo 5 também. Nós já lemos? Não, peraí. Já. Sim, não. Daqui a pouco. Se você, para o nosso rei, quer ver? Vamos até, Regina, capítulo 5. Você leu agora até o capítulo 6, não foi? Até o versículo 6. No 5, foi? Foi. 6. Leia, por favor, aí no capítulo 5, do 8 ao 10, para você ver o nosso futuro, Regina. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, abre aspas. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Veio isso aí, qual é o futuro da igreja? Tá? E olha só, na versão original, está escrito assim, no finalzinho aí, do verso 9, no verso 9 e no verso 10, eu posso acrescentar uma coisa, porque em português é difícil de você achar isso. Sim. Não sei se você reparou aí, Regina. Tá calor aí, Aragão, tá calor aí, você tá com a testa molhada. Tá calor. Sim. E eu liguei o ventilador ali, só não ligo muito em cima aqui para não jogar meus papéis para o alto, né? Mas olha só, aí é um verdadeiro culto, um culto no céu. Esse culto é dirigido pelos seres viventes.
os 24 anciãos são toda a igreja, todo mundo se prostra diante do Cordeiro e eles têm taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, quer dizer, tem oração, no verso 9 tem cântico e tem louvor. Mas o interessante que eu falei que não dá para perceber em português, é o seguinte, verso 9, diz assim, ó, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste, isso aí não aparece na versão em português, nos compraste para Deus, os que procedemos de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Nós temos um futuro glorioso. Amém. Daqui para frente. O pior é que a gente, quando olha assim, né? A gente sabe que não é digno de receber a graça, né? Mas a gente dele. Agradece, é dele, é grátis. É grátis. Ele deu para nós. Você leu em Daniel capítulo 7 que ele recebeu o reino, né, a majestade, o louvor, o domínio, né? E o que ele fez com aquilo? Veja só, é interessante, se você tem um relógio, você quer dar esse relógio, você olha para centenas de pessoas na sua frente, você escolhe um e resolve dar para aquela pessoa. E todo mundo, mesmo que ache que aquela pessoa é indigna, vai ver você dando o relógio e fala, ué, Regina, vai dar logo para ele? Você diz, espera aí, o relógio é meu e eu dou a quem eu quiser. Eu quero dar para ele. Então, em Daniel, quer ver? Veja o que está escrito em Daniel 7:27. Dessa vez eu acho que a minha memória não vai me enganar, não. 7:27. Tua memória nunca te engana. 7:27. Tua memória... Queria eu envelhecer com uma memória dessa. 7:27, né? Sim. Meu Jesus amado. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Veja só, Regina, ele recebeu o reino, a soberania, a glória, tudo, e faz o que com isso tudo? Dá para nós. Então, vem aí, é para vocês. Vocês é que vão reinar, e ele reina através de nós. E como assim? Porque ele não é a cabeça da igreja? Então, você pode dizer, já citei isso numa live lá para trás, e a igreja e nós, e Jesus, um só. Porque ele é a cabeça e nós somos o corpo. Cabeça sem corpo não vale nada, e corpo sem cabeça não vale nada. O corpo faz o que a cabeça determina, vamos dizer assim. E é o que acontece. Jesus é o cabeça ou a cabeça da igreja, tanto faz. Se querem dizer ou cabeça ou a igreja, ou a cabeça, tanto faz. Ele é ele que determina e a igreja faz. O poder de Jesus é o poder da igreja. É a mesma coisa que eu dizer que o poder da igreja é o poder de Jesus. O que falta é uma igreja, ou a igreja, uma denominação, ou um pastor, ou um membro em si, chegar à conclusão de que se o poder de Jesus é dele, ele pode e deve usar esse poder, mas só que ele não se atreve, ele vai dizer, se eu disser e não acontecer, se eu mandar e não... Entendeu? Porque Jesus falou que quem tiver fé, né, do tamanho, né, ou então fé como um grão de mostarda, que é a menor semente que existe ali, ele fala assim, olha, vamos dizer, pega a árvore, sai desse monte, planta-te no meio do mar, a árvore vai fazer isso. Mas se a gente chegasse a ter que fazer a um ponto desse, Regina, a gente ia pensar assim, poxa, está todo mundo me olhando, e se eu disser para a árvore ir e a árvore não for? Já não tem fé, a fé já, ó, balançou, e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, o que acontece? As pessoas falam, mas não creem com verdade que aquilo vai acontecer.
Não adianta, não tem como a gente mudar. Não, aí o que a gente mais ouve. Aí agora está acontecendo um eco aí. Peraí, deixa eu ver se eu. Peraí, deixa eu ver se. Para mim tá bom, tá? Mas eu estou ouvindo. Peraí, isso vai. Só um segundo. Reduzir. Deixa eu ver aqui. Veja se ainda está. 1, 2, 3. Melhorou. Não. Então, Regina, você ia dizendo que a gente mais ouve aí. Não estou te ouvindo. Agora está ouvindo? Agora está ouvindo? Aí, o que a gente mais ouve é o seguinte, as pessoas, para dar um demérito em cima de quem tem fé, dar um demérito em cima da própria igreja, da própria palavra, dizem sempre assim, não, mas as pessoas que estão doentes, estão aflitas, estão lá orando, rezando a Deus, e essa fé não funciona e a pessoa morre, né? Você entendeu onde eu quero chegar, né? Aí eu pergunto, será que foi falta de fé ou será que era a vontade de Deus que a pessoa morresse? Porque Deus sempre ouve a oração que é de acordo com a sua vontade. Agora, eu falei aqui, numa das lives, eu contei até a história da irmã Luísa, que orou porque o homem tinha morrido lá e ela achou que ia trazer problema para ela. O homem se levantou, foi para casa, quando passou do portão para dentro, caiu lá no chão e ficou morto. Veja só, por que ele morreu? Já que ele tinha voltado, Deus não podia ter deixado ele vivo, mas não deixou. Por quê? Porque era a hora dele ir. A Bíblia diz que Deus determinou tanto o dia do nosso nascimento, quanto o dia da nossa morte. Mas e se alguém fizer uma maldade e matar uma outra pessoa? A pessoa que matou pecou gravemente e vai pagar por esse pecado. Agora digo, se não se converter um dia, vai pagar por esse pecado. E o que acontece também? A pessoa pecou, mas se ele conseguiu matar, nós não podemos negar que era da vontade de Deus que aquele homem morresse. É que a gente fica muito pensando na forma, mas a Bíblia diz que da mesma forma que morre o ímpio, morre o justo. Regina, viu uma mulher em Nova Iguaçu que ela tentou suicídio 4 vezes. Depois que ela não morreu na 4ª tentativa, ela desistiu de tentar se suicidar. A última foi lá na estação de trem mesmo de Nova Iguaçu, tem que subir. E ela subiu lá e ficou esperando um trem passar a toda velocidade. Quando ela viu que o trem vinha mesmo, que não ia parar em Nova Iguaçu, que ele estava na velocidade máxima, ela pegou e se jogou para o trem acabar com a raça dela. Quando ela se jogou, bateu na alta tensão, a alta tensão deu um tapão nela, ela caiu lá no canto lá e levantou. Levantou e saiu resmungando que não tinha morrido. Então, porque não era da vontade de Deus que ela morresse, nenhuma tentativa. Aí ela desistiu de tentar se suicidar. Quer dizer, o porquê ela tentava, eu não sei, tá? Agora, veja, quando a gente vê aí, onde você leu, falando dos 7 chifres e dos 7 olhos, né, pastor? Vou falar aqui um pouquinho do Apocalipse, claro. 7, eu vou repetir, sempre significa totalidade. 7, todo poder. 7 chifres, todo o poder. Todo conhecimento. Chifres, no mundo espiritual, representa poder. Na Terra, significa nação. Tá? Nação. Até quando você vê filmes aí de fantasias, que alguém faz Satanás, eles fazem Satanás com chifres grossos, fortes, poderosos, para infundir medo mesmo, né? Então, o chifre no céu, na linguagem espiritual, lá no céu, na visão celestial, representa poder. 7 chifres, 7, todo poder.
e 7 olhos, todo o conhecimento. Todo o conhecimento. 7 sempre significa plenitude, uma coisa completa, totalidade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse isso. Onde? Em Mateus 28, 18. Agora, os 7 olhos são explicados. São os 7 Espíritos de Deus. Você leu aí os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, quando você leu aí mesmo no capítulo 5, nos versos 5 e 6. Aí mesmo explica, no finalzinho do 6, ele dizendo 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus. Não precisa da minha interpretação, porque já está claro, está dizendo, olha, os 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Santo, como eu falei aqui, em sua plenitude. Não se trata aí, Regina, de um símbolo, não é um símbolo, como o dos 7 chifres da besta. 7 chifres da besta. Como símbolo, aí eu volto, por isso que eu usei a palavra terra. Os chifres sempre representam uma nação. E no céu, representa, como eu disse, poder ou energia. Ana, a mãe de Samuel, ela cantou, a minha força está exaltada no Senhor. Eu lembro até hoje onde está isso. 1 Samuel 2:1. Ela diz, a minha força está exaltada no Senhor. Mas no original, a palavra traduzida por força para nós é chifre. É chifre, no original. Hoje teria uma conotação totalmente diferente, né? Um homem ou uma mulher dizendo meu chifre, o povo vai levar logo para o outro lado, né? Vai levar logo, poxa, a mulher ou o marido dessa pessoa, o cônjuge dessa pessoa adulterou. É que vão pensar logo, vão brincar, vão caçoar. É o que a gente, como ser humano, vê no dia a dia, leva até para uma brincadeira. Só que aqui agora nós não estamos brincando. Lá no original, quando ela diz a minha força está exaltada no Senhor, literalmente está o meu chifre, está exaltado no Senhor. Ou seja, o meu poder, a minha força. Tá? E estas duas figuras, elas são encontradas em um só versículo. Quer ver? Aí eu vou te pedir lá, vamos ver se dessa vez falha. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Vamos ver as duas figuras no mesmo versículo. Segundo das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Amém, amém, Regina. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente fraco. A palavra aí, forte, a gente pode ver exatamente no original, seria usado a palavra chifre, tá? É força, nessa linguagem espiritual. Agora, eu quero dar um passo ainda à frente ainda. Você está no capítulo 5, verso 7, por favor, de Apocalipse. Capítulo 5, verso 7. Estamos falando do Senhor Jesus, né? Eu vou desligar o teu aqui para não ter o retorno aqui, enquanto eu leio só. Ok. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Pronto. Tá bom, graças a Deus. Veja só, esse ato em que o Cordeiro se aproxima do Senhor Deus e recebe da mão dele
o livro, esse ato não será anotado na terra, embora não demore muito tempo para que as suas consequências sejam sentidas. Lá no céu, o cordeiro vai até o trono do ancião de dias e recebe, tira da mão dele o livro selado com 7 selos. Ninguém da terra vê isso. Mas as consequências do que está acontecendo no céu, logo, logo serão sentidas na terra. Tá? No céu, onde acontece, haverá o quê? O clímax de toda uma longa história. Ninguém sabe há quanto tempo Deus planejou o dia em que abriria os selos daquele rolo, daquele livro, dando início ao último capítulo da redenção da terra, que vai começar ali na abertura dos selos. O Apocalipse fala de nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Interessante. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Agora, há evidências de que a Terra tem passado por certo número de catástrofes e criações separadas entre si por milhões de anos. Regina, isso agora eu estou citando ciência, tá? Eu não estou citando ali, isso aí a gente não vai achar claro na Bíblia, mas agora, já que a ciência quer ser apoiada pela Bíblia, então eu vou botar a Bíblia apoiando a ciência agora, pelo menos no nosso estudo aqui. Veja só, há evidências, todo mundo... A Terra não tem só 6.000 anos. O nosso Sol é um Sol velho, como a gente sabe disso, por causa da cor dele, é amarelo. Se ele fosse novinho, seria vermelho. Então, a nossa estrela é uma estrela já muito mais antiga. De Adão para cá tem só 6.000 anos. 6.000 anos. Tem algo que a gente ouve, às vezes, os cientistas falarem, a gente, como cristão, toda a nossa tendência é duvidar e desacreditar. Eles dizem que foi achada uma ossada de um antecessor do homem, geralmente eles levam para o lado do macaco, ou homem de Neandertal, ou um daquele que viveram há 15.000 anos atrás. Nossa tendência de cristão é de 15.000, de Adão para cá só tem 6.000 anos. Mas interessante, olha só, início da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 1. Verso 2. E a terra, vou botar como está no original, tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, quando a gente vai se aprofundar nessa área de estudo, os grandes estudiosos dizem que tem 200 milhões de anos entre o versículo 1º e o versículo 2º. Tanto é que no versículo 2, você já encontra as águas e não fala nada sobre a criação das águas. Nada. Tá? Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como se fosse uma pomba com as suas asas assim, ó, sobre as águas. Aí no verso 3 vai dizer assim, e disse Deus, haja luz. Aí apareceu a luz, houve a luz. Ou seja, o Espírito de Deus estava esperando a ferramenta para criar a luz. Qual foi a ferramenta? A palavra. Enquanto Deus não usou a palavra, o Espírito de Deus não trabalhou para trazer a luz. Ele estava lá e nada mudava. É a hora que a gente está vendo desgraças e desgraças na Terra e a gente fala, onde é que estava Deus quando aconteceu isso? Deus... Aí eu pergunto, lá na criação, nos primeiros versículos da Bíblia, o Espírito de Deus estava lá, mas tudo continuava sem forma e vazia. Tudo eram trevas, não se via beleza nenhuma. Mas, voltando aqui aos
estudiosos agora, 200 milhões de anos entre o verso 1 e o verso 2. Dizem que a ciência, há 65 milhões de anos, foi o fim dos dinossauros. Conheço pastores que negam até a existência dos dinossauros. Mas você vai, não é? Você vai a um museu. Dependendo do museu, você vai tocar no osso de um dinossauro. Como é que você vai poder dizer que não existiu um bicho que você pode tocar no osso dele? Ou nos ossos? Dizem até que o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, foi quando caiu o meteoro que destruiu todos os dinossauros com aquela pancada só. Por quê? Porque não haveria possibilidade de viver o homem com aqueles bichos terríveis que estavam lá, aqueles animais. Então, veja só, há pessoas que acreditam, provar é difícil, eu não tenho como, mas que Deus criou e apareceram catástrofes, apareceram... aí sim, essas catástrofes destruíam tudo e Deus recriava. Ora, se apareceu uma ossada em que meu Deus, é branquinho, né? Eita! Pegou na hora que eu estava arrumando alguma encrenca. E arrumando uma encrenca feia mesmo. Feia. Aí se pensa o seguinte, aí você já deve ter visto até figuras de um crânio desse tamanho enorme. O homem não tem a cabeça daquela. Aí a ciência não sabe como explicar esses seres que existiram antes. Aí eles vêm dando o nome através da teoria de Darwin, que nos dias de sua morte ele disse que ensinou um monte de bobagem. Tem isso aí registrado, ele dizendo que só viu que tinha ensinado bobagem nos últimos dias dele. Fala. Eu sempre entendi que era um processo de criação, como qualquer artista que cria o seu trabalho. Quando eu estou escrevendo um texto, eu escrevo a primeira frase. Se não ficar boa, eu apago ela e reescrevo. E assim vai até que eu me dê por satisfeita. É verdade, é verdade. E é assim, então, a gente pode entender que foi acontecendo isso. Agora, esses seres, vamos dizer, viveram mesmo? Será que eles estavam? Vou mostrar uma coisa para você, para todos, né, que vão nos assistir. Vamos para Ezequiel, capítulo 28, Regina, por favor. Ezequiel 28. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. Minha velhinha aqui. Ezequiel 28. É para ler? Olha só, olha o versículo 11, do 11 em diante. Esta palavra do Senhor veio a mim, abre aspas, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe assim, assim diz o soberano, o Senhor, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até o dia que se achou maldade em você. É para ir até o final? Peraí.
Pode ir 16 e 17, até o 18. Aliás, até o 19. Que é o final. Reverberando, eu tô tirando seu som. Engraçado, eu achei que ele estava falando de Adão. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. E o o demônio, né? Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos. Os que estavam observando, todas as nações que o conheciam, espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Amém. 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 É Satanás. É isso aí. Olha só, vamos voltar ao verso 11 agora, para eu ir explicando agora. Vê a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe. Todo mundo pensa, Regina, que o rei de Tiro aí era um homem mesmo, o rei de Tiro, da cidade de Tiro. Mas a gente vai ver que através do rei de Tiro, Deus está falando, através do profeta, a Satanás, contra Satanás. Veja só o que ele diz, ó. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Agora, olha o verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Veja, eu vou continuar aqui, você já leu as pedras, aí diz assim, ó, depois do ponto e vírgula. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Não está escrito aí no dia em que nasceste, no dia em que foste criado. Esse aí foi criado, ele não nasceu. E outra coisa, o Éden de Adão era um Éden botânico. Pode ver que esse Éden aí era mineral. Tá? Chamado de Éden também, mas diferente, totalmente diferente do de Adão. Depois, aí fala aí, ó, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Novamente, a palavra criado, não desde o dia em que nasceste. Ele não nasceu aí, ele foi criado. Agora, muito interessante, no verso 16, olha como começa. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Regina, vamos conversar aqui nós agora. Aí ele está falando de Satanás. Estava no Éden, mas um Éden diferente do de Adão. Tá? Do de Adão. E acontece que ele foi perfeito desde que foi criado até o dia em que pecou. E no verso 16 diz claramente, na multiplicação do teu comércio, você só pode comerciar com mais alguém. Se você estiver sozinho, você não tem com quem comerciar. Ele comerciava com outros seres. Não sei que seres eram esses, tá? Não me perguntem porque eu não sei. Mas o interessante também é que ele é chamado de querubim protetor, querubim da guarda. Para guardar quem? Para proteger o quê? Nem Adão, quando foi criado, não tinha ninguém para proteger. Adão vivia com os animais até o momento em que Deus resolveu criar ou fazer da costela dele uma mulher. Até aquele momento era Adão e os animais
e as árvores do jardim. Agora, nem ele foi chamado de querubim protetor, porque querubim é uma classe muito elevada de anjos. Anjos preparados até para carregar a carruagem de Deus. Coloque carruagem entre aspas. Agora, veja só, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. O rei de Tiro nunca esteve no monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Aí vem do verso 18, dizendo assim de novo: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Veja bem, se ele comerciava, ainda era injusto no comércio. Fala muito da sabedoria dele. Eu não te pedi para você ler, mas olha só que coisa interessante. Verso 3, do capítulo 28 mesmo. Leia ele aí. Você é mais sábio que Daniel, mas não haverá segredo que lhe seja oculto. Amém. A gente consegue esconder um segredo de um homem. Tem tanta gente preocupada em esconder segredos de Satanás. Aí está escrito. Agora, aí mostra para nós as 4 maiores sabedorias do universo, Regina. Primeiro lugar, Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, tá? Segunda sabedoria, Satanás. Terceira sabedoria, Daniel. E quarta, Salomão. Por quê? Porque se Salomão fosse mais sábio do que Daniel, quem estaria escrito aí seria Salomão. Quando ele coloca, tu és mais sábio do que Daniel, colocou Daniel acima do próprio Salomão. Salomão foi o rei mais sábio que já existiu, o rei. Mas, primeira sabedoria, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda, o próprio Satã. Terceira, Daniel. Quarta, Salomão. A gente vê isso aí. Alguém, não, mas ele está falando do rei de Tiro. Mas como se fosse através de uma metáfora. Ele utilizou o rei de Tiro como um exemplo, mas se referindo a Satanás. Aí eu pergunto, com quem, então, ele comercializava? Que seres eram esses? E de catástrofe em catástrofe, nós vamos continuar aí na live que vem, mas veja só. De catástrofe em catástrofe, ele ia, como você ia fazendo, ia vendo como é que eles iam acontecendo. Se você reparar, Regina, você lê, qualquer pessoa que lê todo o Antigo Testamento, não se ouve falar de demônios. Quando a gente entra para o Novo Testamento, com a presença de Jesus na Terra, começa a aparecer aqui ou ali demônios, e Jesus expulsando, libertando as pessoas que tinham escravizado de demônio. Em nenhum lugar a Bíblia explica a origem desses demônios. Qual a origem deles? Tem gente que confunde os anjos que caíram com Satanás com demônios. Eles não são demônios, eles são anjos caídos. Satanás pode ser chamado até, acertadamente, de o demônio. O demônio em pessoa, o cabeça de todos eles, o rei de todos eles, o demônio, mas não um demônio. Por quê? Satanás tem corpo, um corpo espiritual, um corpo angelical, mas tem corpo. Demônios não têm corpo. Se Satanás, o próprio, quisesse entrar numa pessoa, ele não poderia, porque ele já tem o seu próprio corpo. Os demônios entram em quem não tem proteção de Jesus, porque eles não têm corpos, então procuram um corpo qualquer para habitar.
Então, se uma pessoa não tem Jesus, ele tem um vazio dentro dele. Ele só tem corpo e alma. Está faltando o lugar do espírito. Como o lugar do espírito está vazio, um demônio, ou seja, esse espírito pode entrar nele para ocupar aquele lugar. Se você chega e expulsa aquele demônio da pessoa, voltou a ficar vazio. Só que você expulsou, fica limpo aquele lugar. Se a pessoa se converter, quem ocupa ali? O Espírito Santo de Deus. Aí, se o demônio quiser voltar, não acha mais como entrar, porque o Espírito de Deus está ocupando aquele lugar e não tem mais vazio para ele. Então, de onde vieram esses demônios? Eu acredito, e alguns também, que esses demônios que começaram a aparecer por causa da presença de Jesus são os espíritos provenientes daquelas criações anteriores. Veja que eu disse aqui, para não dizer para ninguém que eu estou enganando ninguém, eu disse aqui que isso daí não vamos encontrar na Bíblia. É difícil de achar isso daí, porque na Bíblia só está escrito o que é concernente à salvação. Se existiram ou não criações anteriores a Adão, não importa para a nossa salvação, porque para a nossa salvação está escrito de Adão para cá. Quando apresenta Deus andando com o homem, Deus prometendo ao homem que enviaria um redentor, tudo que é concernente à salvação está na Bíblia. Aí tem apenas 6.000 anos. O que ficou para trás não ficou registrado, mas a gente vê esses demônios até hoje. Mas, pastor, não são os anjos de Satanás? Não. Regina, se um anjo de Satanás for um elefante, um demônio desses que estão por aí enganando pessoas, um demônio que não é ofensivo, mas se me chamar para provar, eu provo na íntegra, o pessoal chama de orixás, são demônios. Se um anjo caído, um anjo de Satanás, for um elefante, um orixá é uma pulga. É uma pulga. São seres inferiores, que os povos chamam até de deuses. De deuses. Mas, na verdade, eu aqui não estou com discriminação religiosa, nem nada. Mas eu disse, se deixar, eu provo. Eu provo. Chama qualquer orixá e me chama junto. Vamos ficar cara a cara para ver o que vai acontecer. Eu provo que a pessoa que ele tiver não vai ficar em pé perto de mim. Por isso que eu digo que eu provo. Pode chamar quantos quiserem. Isso daqui não é arrogância, não, viu? Isso é porque eu sei quem é o Jesus a quem eu sirvo. Eu sei que faço parte de Deus. Deus está em mim, assim como eu estou nele. Mas porque eu sou bonzinho, porque eu sou santo? Não, porque Cristo me perdoou, Cristo me renovou, Paulo disse, Cristo habita em mim. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, porque Cristo vive em mim, vive em você, e vive em qualquer cristão que se entrega a ele e tem consciência disso, Regina, não pode ser derrotado por nenhum espírito imundo, nenhum. E espírito imundo que eu quero falar são esses demônios que estão espalhados por aí, disfarçados de todas as coisas. E não sei se você já reparou que eles dão, agora tenho que me referir a uma religião. Tem uma religião que, quando eles se manifestam, está lá no Rio de Janeiro, ele dá o nome. Quando está no Ceará, ele dá o mesmo nome. Todos os terreiros, ao mesmo tempo, eles têm todos o mesmo nome. Aí eu pergunto, por quê? Porque eles querem dar a impressão que são onipresentes, como Deus é onipresente. Mas o demônio que está no Rio não está aqui no Ceará. E o demônio que está no Ceará não está na Bahia. O demônio que está na Bahia não está no Espírito Santo, não, de jeito nenhum. No estado do Espírito Santo, de jeito nenhum. Mas eles dão o mesmo nome para confundir as pessoas que não conhecem Jesus. Querem saber se eu estou dizendo a mentira ou verdade? Recebam a Jesus como Senhor da vida de vocês, que vocês vão ver que eu não estou nem atacando ninguém, não estou aqui para isso, não estamos para isso, nós estamos para ensinar a palavra de Deus. E quer muitos gostem ou não, e nesse caso, nesse momento, quando eu estou falando da palavra verdadeira de Deus, eu não estou aqui para agradar a homens. Eu estou aqui
para avisar os homens da armadilha em que eles caem quando não conhecem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Que Deus abençoe todos vocês e vamos continuar o assunto na semana que vem. Mais uma vez, eu falo que, por favor, não entendam como discriminação religiosa, né, perseguição, não tem nada disso. Cada um segue quem quer. Eu, pela graça de Deus, a Regina também, e muitos que estão nos ouvindo, seguem a Jesus. Ouviram o chamado e resolveram. E se você não serve Jesus ainda, ele está chamando você. Abre o seu ouvido e abra seus olhos, que você vai ver e vai ouvir Jesus chamando você, porque ele te ama mais do que qualquer outra pessoa na face da terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Bom, Aragão, mais uma aula espetacular. Vou falar o menos possível para não ficar com esse retorno, mas, por favor, a nossa oração da semana. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta live. Pedimos ao Senhor que abra os olhos daqueles que estão nos assistindo neste momento, abra os ouvidos espirituais para que possa penetrar em seus corações a tua palavra e eles, Senhor, possam chegar até o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o único Deus todo-poderoso, soberano sobre toda a terra. Entregamos em tuas mãos esta live, a vida do teu servo, a vida da Regina, a vida do Artuzinho, Senhor, neto da nossa amiga Nega Pavan, e é ela que me permita dizer assim, que nem a conheço, não tive o prazer, mas se é amiga da Regina, é minha amiga também. Toma nas tuas mãos a sua casa, toma nas suas mãos a saúde do seu netinho, toma nas tuas mãos, Senhor, todos os nossos dias e toda esta semana que temos pela frente, porque nós dependemos de Ti, nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, e nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 A bênção A bênção do Senhor na do nossa Senhor vida. na nossa vida. Deus abençoe. Beijo grande aí na Rosa. Amém. Amém, Regina.